Hoje eu vou falar sobre o livro de Abacuque. É um livro que só tem 3 capítulos, sendo que um é a continuação do outro. Ele mostra uma passagem antes do cativeiro babilônico, antes da invasão babilônica, onde Deus já estava planejando como que ele ia castigar o seu povo por tanta iniquidade, por tantas coisas erradas que eles estavam fazendo. Abacuque ele era um profeta do Antigo Testamento. Ele trazia mensagens de Deus para o povo e do povo para Deus. Ele também era um músico e um poeta da tribo de Levi. Ele escreveu seu livro num período em que a Babilônia ainda não tinha invadido Jerusalém. Eles estavam passando naquele momento por muitas crises. Fala sobre a situação de Israel e Judá, como que Deus tratou aquele momento que eles estavam vivendo e por que Deus agiu com o povo de uma maneira que ele não entendia. Esse livro é uma revelação de Deus através do profeta. São perguntas para Deus e as respostas de Deus. Abacuque questionava a Deus o porquê Deus não se manifestava e resolvia as coisas que estavam acontecendo. Ele questionava como é que Deus bom e todo-poderoso não acaba com o mal no mundo. E como Deus, que é tão puro de olhos, utiliza pessoas más para corrigir outras más. O povo de Deus, Israel, e Judá, eles estavam vivendo um tempo de muitos pecados, muitas coisas erradas. Tinham rompido a aliança com Deus e com os seus princípios. Eles estavam desvirtuados e longe dos caminhos de Deus. Os caldeus, que eram da Babilônia, estavam próximos de invadir Jerusalém e destruir tudo. A Babilônia lá estava se tornando o maior império daquele período. Eles já tinham dominado Nínive e vencido a batalha contra o Egito. O rei de Judá naquele período era Jeoaquim. Ele foi um rei mau diante de Deus e foi aliado de inimigos do povo de Deus. E ele já estava sob o domínio dos babilônicos, antes da invasão da Babilônia em Jerusalém. Era um período de ascensão da Babilônia e de decadência de Israel e Judá. Por isso, Deus estava levantando nações inimigas para punir o seu povo. Então Deus enviou os caldeus para investir contra Jerusalém, pelo pecado de Jeoaquim e pela quebra de aliança com Deus, porque o rei e o seu povo estavam vivendo numa enorme iniquidade. Nesse mesmo período de Abacuque, viveu Naum, Sofonias e Jeremias, sendo que Jeremias ele foi um dos profetas que mais lamentou e mais profetizou a respeito da invasão babilônica que iria dominar a região de Jerusalém em Judá. Olha só o que o capítulo 21 de Jeremias fala. Ele fala: a palavra veio a Jeremias, da parte do Senhor, ao rei Zedequias. Ele fala: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, e com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos tem cercado fora dos muros, e ajuntar-lo-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com o braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o seu povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome,
na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e ferirei-lo-á ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E o que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou à pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. Jeremias clamava, pregava, se esforçava para abrir os olhos de Judá sobre aquilo que estava acontecendo. Abacuque e Jeremias, eles diziam para o povo: vai haver um juiz de Deus. Eles falavam com Deus e profetizavam para o povo. Mas parece que nem o povo ouvia e nem Deus ouvia, porque nada diferente acontecia. E no final desse livro, que é o capítulo 3, ele mostra como que Abacuque se dedicou a esperar em Deus e a se manter firme na fé, até que Deus pudesse completar o que estava fazendo. Abacuque começa o livro falando dele mesmo. Ele diz: a sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele começa com um grande pedido de socorro. Abacuque enfrenta um grande número de problemas sociais, uma época parecida com a nossa, né? O subtítulo fala: a iniquidade de Judá. Este será castigado pelos caldeus, e a intercessão do profeta. Aqui eu vou ler o versículo 2, que fala: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, as brigas. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, ou seja, a justiça distorcida. Abacuque ele estava perplexo, né? Porque Deus estava tão ausente. Porque se Israel e Judá eram seu povo, por que ele permitia que eles vivessem em tanta iniquidade? Até quando Deus não reagiria a essa iniquidade de Judá? Até quando ele pedirá ajuda, socorro e a intervenção do Senhor? Parecia que o Senhor não ouvia a oração dele e não estava atento à situação que estava ocorrendo. Parecia que nada estava tocando o coração de Deus. E quantas vezes, né, nós falamos essa frase: até quando, Senhor? E questionamos muitas coisas do nosso dia a dia. Pedimos ajuda, socorro para Deus, porque nós não sabemos, nós não podemos, nós não conseguimos resolver alguns problemas. Não conseguimos encontrar a solução. A gente pergunta para Deus: até quando, Deus, essa situação? Até quando essa doença? Até quando os problemas vão acontecer? Até quando a incompreensão das pessoas? Quando que o país vai melhorar? Até quando essa pendência vai ficar? Vai juntando tanta coisa, né, para ser esclarecida, que vão ficando pendentes, mas todas estão nas mãos de Deus. É como Abacuque questionava: Deus, até quando aquele povo ia ter uma solução? Abacuque ele ficava indignado, porque Deus lhe deu uma responsabilidade de profeta, mas ele não via nenhuma solução e nenhuma resposta de Deus. Ele queria dizer para Deus que Judá havia se desviado e que eles não cumpriam mais as leis, tinham juízos falsos e que tudo isso contrariava Deus.
Ele questionava se Deus não estava vendo tudo isso. Abacuque ele fazia várias queixas para o Senhor. Ele falava sobre a violência, a iniquidade, a opressão, o litígio, as brigas, as discórdias, as leis afrouxadas e distorcidas, as injustiças. Judá teve muitas crises com um grande aumento de injustiça social, de fome, de desemprego, de brigas. Não tinham mais os valores morais. Eles traíram seus valores, os seus próprios princípios, em troca de conforto, de abrigo, de alimentação. E as pessoas não obedeciam mais à justiça. E onde não tem lei, não tem justiça. E cada um faz o que quer. Tudo isso é uma forma de violência. E estava acontecendo desenfreadamente na região de Jerusalém, durante o período do reinado do rei Jeoaquim. Abacuque ele estava vivendo uma grande angústia. Deus diz que esse povo, os caldeus, vai passar por lá e vai fazer muitos estragos. Diz que a Babilônia iria levar o povo cativo e invadir Jerusalém e os seus habitantes. Então, eles que eram um povo livre, passariam a ser escravos. Abacuque ficou ainda mais espantado, porque ele esperava um livramento de Deus, uma melhora naquela situação. Mas Deus diz que iria trazer uma grande tribulação e devastação para este povo de Judá. Deus falou que iria trazer algo em que todos iam ficar espantados, surpresos. Aí vem a segunda queixa de Abacuque. Abacuque se espanta e ficou ainda mais indignado e questiona a Deus outra vez para encontrar outra resposta, para encontrar uma solução. Aí eu vou ler aqui o versículo 13, 14 e 15 do capítulo 1. Fala assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Então Abacuque ele já tinha falado para o povo e não resolveu nada. Então Deus vai mandar um castigo ainda mais forte. E ele questionava Deus e quer dizer que se o Senhor é tão justo, como que o Senhor vai mandar um povo tão mais injusto do que nós somos para nos dar disciplina? Abacuque ficou muito triste e ainda mais perplexo, mas ele decidiu esperar para ver o que ia acontecer, o que Deus iria fazer. Ele disse que iria se colocar na torre de vigília e esperar. Deus responde que os babilônicos também seriam igualmente punidos. Deus iria usar a Babilônia, mas ela mesma seria responsabilizada pelas suas atitudes. Deus também iria punir os babilônicos por ter se levantado contra Deus e contra o seu povo. Eles achavam que tinham todo o poder, mas Deus iria mostrar para eles que Ele, o Deus, era o Deus de poder. Deus queria dizer que ainda não tinha chegado o tempo dele agir e que aquele que está oprimindo não vai ficar impune. Vai chegar também o tempo dele. Aí no capítulo 2 vem as sentenças de Deus sobre os babilônicos e os 5 ais de Deus sobre os opressores, os caldeus. Primeiro ai, ai daquele que acumula e que junta o que não é seu, e daquele que carrega a si mesmo de dívidas. O segundo ai, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos,
para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de se livrar das garras do mal. Terceiro ai. Ai daquele que edifica a casa com sangue e que funda a cidade com iniquidade. O quarto ai. Ai daquele que der de beber ao seu companheiro para contemplar as suas vergonhas. E o quinto ai. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu, que ensina mentira e faz ídolos mudos? Eis que está coberto de ouro e prata, mas no seu interior não há espírito nenhum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Ele diz: cala-se diante dele toda a terra. Então vai haver castigo, né? O pessoal da Babilônia. Como eles despojaram muitas nações também vão lhes despojará. Por causa de sangue derramado e de violência contra as cidades e os seus habitantes. Por trazerem vergonha para sua casa, eles pecaram contra a sua alma. Mas vai chegar o tempo em que o conhecimento de Deus vai ser claro. Então Abacuque, ele devia pensar, se o povo dele estava comprometido, imagina esse povo que vai vir por aí para nos destruir. Está muito mais comprometido que nós. Mas Deus tem misericórdia com todo mundo, e se houver arrependimento, haverá salvação. Por isso que ele diz: se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus. Ele chama o povo o tempo todo, né? Até hoje. E sempre há tempo pela misericórdia de Deus. Às vezes a gente questiona, né? O porquê Deus consente e permite algumas coisas. Mas nós também precisamos questionar nós mesmos. Ou alguém, né? Os terceiros, que fazem coisas erradas e atingem outras pessoas. Não é diferente do que se vive hoje. O justo sofre pelas transgressões e a violência da sociedade, onde tem muita gente injusta, perversa, fazendo um monte de coisa errada. Por isso que a igreja e a pregação do evangelho são tão importantes, para interferir e ensinar para que a sociedade se transforme. Essa é a luz do mundo, para interferir no meio em que a gente vive, para alcançar pessoas que estão espalhadas por aí, sem conhecer Deus. No capítulo 3, Abacuque faz uma oração e uma canção de louvor em forma de salmo. Revela então a sua total submissão à soberania de Deus. A resposta de Deus é: o justo viverá pela fé. E a resposta de Abacuque é que ele confiaria no Senhor, mesmo que nada estava claro aos seus olhos e as circunstâncias estão mostrando o contrário. Mostra que nós precisamos confiar no nosso Deus e que Deus tem os seus planos. Abacuque resolveu conservar sua fé. E qualquer que haja a situação, ele estava ligado no Senhor. E em silêncio ele esperava e confiava. Abacuque entendeu que tudo estava nos cuidados de Deus, sob o controle de Deus. E Deus estava permitindo, porque quem planta maldade, colhe maldade. Abacuque viu, tanto em Judá como na Babilônia, duas nações com comportamentos inadequados, escolhas erradas e insensatas. E todos acabaram sofrendo. Os que praticaram o mal foram destruídos pelo mesmo mal que cometeram. A mensagem que Abacuque deixa é que o justo viverá pela fé. E a fé é continuar permanecendo e acreditando, ainda que as circunstâncias falem o contrário. Abacuque ensina o valor de levar as suas preocupações, as suas dúvidas a Deus
com uma oração sincera. Ele quer ensinar as pessoas a se fortalecer na esperança do Senhor e a orar com um sentimento de louvor, de adoração e gratidão por tudo que Deus faz por nós. Ele trocou toda a aflição por esperança. Ele trocou toda a dúvida por certeza. E toda a incerteza ele trocou pela fé. E é assim que diz aqui o final do 3º capítulo de Abacuque. Que ele fala: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Aí, acabei por aqui essa palavra de fé, de esperança, né? Que Abacuque mostra para que a gente tenha força na nossa caminhada e confia no Senhor. E que cada um de nós tenha a oportunidade de expressar o amor de Deus através da adoração. Que nós possamos estar debaixo da sua graça, dos seus valores e da sua autoridade. Que essa palavra tenha mostrado para cada um de nós o que Deus quer mostrar e ensinar, para que a gente possa amadurecer ainda mais na nossa fé e esperar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus e a paz do Senhor a todos. E um grande beijo.